a sua forma de fazer política. O PS conta umas histórias e conta umas narrativas que transforma ou tenta transformar em verdade. O próprio Rui Rio cavalgou essa onda e depois foi o que foi. E a pandemia, se não fossem as autarquias, os portugueses tinham ficado ao abandono. Há outras dificuldades. Eu compreendo a angústia das pessoas. O segredo é que foi com ele que o diabo veio. Café Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. Estamos no ar com mais uma edição do Café Central. Como sempre, os nossos companheiros de painel muito bem dispostos, o Rui Rei e o Paulo Afonso. Deve ser por causa disso, não é? Não tem muita explicação, sendo que a sexta-feira é sempre um dia importante na vida dos cidadãos. Como dizia, agora já não lembro o que é que dizia isto, mas havia alguém entre outros, exato. Rui, já sabes que o microfone tem que ficar à tua frente, porque senão depois não faz muito sentido. Sei que ficava a minha atrás. Olha, eu já não digo nada porque isto... Não, isto com esta malta do PS é o que é. Aqui o amigo Paulo Afonso é assim. É sempre. A língua portuguesa... Tem sempre que arranjar um culpado. É muito... A direita gosta dessas coisas, arranjar botes expiatórios. Não sei quem é a direita, mas para mim está tudo certo. Ora, bem mais. Quer ver à direita e à esquerda, hoje temos muito que falar, temos aqui umas sondagens, temos umas coisas, mas antes começamos por um assunto que está a dominar a atualidade, ou não. Paulo Afonso, ficámos a saber, podes confirmar ou não, que apresentaste na passada quarta-feira na Comissão Política Local a tua admissão do Presidente da Conselhia de Vila Franca de Xira. Não sei se confirmas, se desmentes. E bem, já agora pergunto-te porquê, tarde. Não é? Boa tarde. Boa tarde. Eu, antes de tudo, queria começar aqui com uma nota de solidariedade com os trabalhadores do grupo Global Media. Porque acho que nós precisamos de um jornalismo livre, que ajude que a democracia seja, obviamente, também mais livre, mais democrática, passo a redundância, e a comunicação social e o jornalismo precisam, obviamente, de ter essa dinâmica, de nos ajudar a tornar o país mais desenvolvido e também mais democrático, e as pessoas terem acesso à informação. E sem informação não há democracia. É verdade. E isso já há muito tempo que diziam. Eu até penso que o Abraham Lincoln já tinha feito uma intervenção similar a essa. Mas isso fica para uma outra conversa, sendo objetivo em relação à pergunta que me fizeste. Isso corresponde à verdade. Eu já há algum tempo que tinha-me programado para em janeiro deste ano, mais dia, menos dia, sair da liderança da Comissão Política Conselhia, porque nós iríamos ter eleições. Acontece que no passado mês de novembro, como toda a gente sabe, por ocasião da admissão do Primeiro-Ministro, essa renovação em termos das conselhias e das federações do Partido Socialista, que estava previsto, já tinha sido também aprovado no âmbito da Comissão Nacional, foi obviamente invalidada, foi revogada, mas eu mantive a minha opinião e a minha vontade de sair, tendo em conta, para já, por questões pessoais. E porque, do ponto de vista da minha vida profissional e da minha vida pessoal, toda esta dinâmica política me estava a criar alguma entropia naquilo que eu estava a sentir, que estava a ficar estagnado. E tendo em conta isso, eu falei com o secretariado da minha comissão política, excluí-me também da lista, da possibilidade de ser candidato à lista. Em Lisboa não teria sentido nenhum eu sair da comissão política e deixar de ser candidato a deputado nas listas por Lisboa. Entretanto, como sabem, de novembro para cá, tudo isto tomou outras proporções, e eu, com a maior das liberdades que me assiste, na forma como eu faço política, achei por bem informar a Comissão Política, no dia em que eu escolher os nomes para deputados, que não estaria a liderar este processo durante estes próximos 2 momentos eleitorais, quer as legislativas, quer as europeias. Agora, a número 2 da Comissão Política, a minha camarada Diana Mota, assumirá essas responsabilidades, e o atual secretariado da Comissão Política continuará o seu trabalho, agora mais num modo de direção de campanha. Isto é fechar um ciclo político. Eu não saí do Partido Socialista, apenas voltei a ser aquilo que todos nós somos no início quando entramos num partido político, que é militante de base. Continuo a fazer política, tenho uma grande intervenção na sociedade civil, eu sou vice-presidente da direção da Cerci Póvoa. Nós agora temos um grande desafio pela frente, que é a construção do novo lar, da extensão do lar da Cerci Póvoa, que me vai tirar
muito trabalho. Os últimos 8 anos também, eu estive muito envolvido na Cerci Póvoa. Tiramos a instituição, juntamente com o Presidente da Direção, meu amigo Zé Manuel Gonçalves, de uma situação económico-financeira muito complicada. Estamos, digo eu, no bom caminho, muito melhor do que estávamos há 8 anos atrás, e este é um caminho que se deve fazer, e como dizia no início da minha intervenção, e aquilo que disse também aos meus camaradas na Comissão Política de quarta-feira, eu continuo a ser militante do Partido Socialista, não saio do Partido Socialista, agora faço um momento de afastamento, desejo as maiores felicidades para quem está, obviamente, à frente nisso, e acho que, espero, e votarei no Partido Socialista em março e também em junho, e acho que o Partido Socialista poderá ter um bom resultado. Terminando, o legado que eu deixo, e sou sempre suspeito por ser juiz em causa própria, é de alguma responsabilidade para quem vem a seguir, por 2 razões. O resultado que nós tivemos em 2021, nas autárquicas, as 6 freguesias, a maioria expressiva que tivemos na Câmara e também na Assembleia Municipal, e depois é um resultado que eu espero que possamos alcançar novamente em 2025, mas é de grande responsabilidade. E depois também há uma outra questão, que é o partido precisa, obviamente, de se centrar naquilo que é o mais importante para qualquer conselhia, porque as conselhias não são só cabos eleitorais, são muito mais do que isso, que é aproveitar estes 2 momentos eleitorais de março e junho para se motivar, para se mobilizar para aquilo que é o desafio de 2025, porque o Partido Socialista em Vila Franca já está há muito tempo no poder, tem conseguido se renovar, tem conseguido manter o poder, mas os impérios não duram 1000 anos, e eu gostaria muito que o Partido Socialista em 2025 voltasse a ser vitorioso. Na Assembleia Municipal? Sim, era isto que eu também queria dizer. Eu também sairei da liderança da bancada, e vou suspender o meu mandato até junho deste ano, para que durante este primeiro semestre a nova liderança da bancada do Partido Socialista se consolide, e regressarei em julho, mas não vou estar nas primeiras filas a debater, como às vezes acontece com o meu Rui amigo, Rei. Debates aqui. com o Rui Vais Rei. debater aqui. Deixa-me. Com o Rui Rei. Se não ficas nas primeiras filas, não ficas em nenhuma. Pá, aquilo também acaba rápido, portanto, sai lá para fora. Deixa-me perguntar. Ficarei mais cá atrás. Tu apoiaste o José Luís Carneiro, que acabou por perder as eleições dentro do Partido Socialista. De alguma forma, esta derrota e a vitória de Pedro Nuno Santos também terá pesado nesta tua decisão? É assim, eu na altura eu já tinha decidido isso. Já tinha comentado com algumas pessoas sobre esta matéria. Confesso que ajudou-me a decidir mais rapidamente, mas já tinha decidido isso. Ou seja, se fosse o contrário, talvez também tivesse tomado essa mesma decisão. Porque, é assim, do ponto de vista pessoal e do ponto de vista do meu trajeto profissional, eu sinto que nos últimos 6 anos, são 6 anos, desde 2019, todos os processos eleitorais ao qual eu fui, nós ganhamos. 2019, as europeias de 2019, as legislativas de 2019, as autárquicas de 2021, o resultado em 2022 foi o 3º melhor resultado no Distrito de Lisboa, somente superado por Odivelas e pela Amadora. Nós tivemos um contingente na lista de deputados em 2019 de 4 pessoas de Vila Franca de Xira, coisa que depois em 2022 não se pôde repetir, foram somente 2, sendo que uma delas entrava também pela cota do secretário-geral. Mas independentemente disso, é um legado que é importante, do qual eu me orgulho, mas não deixa de ser esgotante, porque há momentos em que tudo isto são decisões de um homem só, de uma pessoa só. Não que eu não tivesse acompanhado, mas as decisões passam muito por mim, e houve momentos em que eu tive que me atravessar e que ganhei, houve outros momentos em que foram meias vitórias, mas independentemente disso eu estou muito contente com o resultado que tive, e o legado que fica é um legado de muita responsabilidade. Eu sei que a oposição em Vila Franca de Xira tem-se reforçado, há que reconhecer isso, e que acho que o PS tem agora um grande desafio pela frente, de conseguir debelar a força que as oposições, quer à esquerda, quer à direita, têm conseguido fazer. Por isso acho que é preciso uma energia nova, um novo impulso, uma nova geração, uma nova energia. E digo a fase da nova geração sem ironias. Deixa-me perguntar ao Rui Rei, é mais fácil agora... Sem que o Rui ache que, de certa forma, esta minha interjeição seja um apoio velado. Não é.
Estou Oh, Rui. a repetir penso uma expressão do secretário-geral do Partido Socialista no Congresso, que era um novo impulso, uma nova geração, uma nova energia. Esperavas a admissão do Paulo Afonso da Conselhia, neste caso da... Mas ele sempre muito bem informado sobre a vida interna do partido. Do Partido Socialista. Aliás, deixa lá, é mais fácil agora o PSD ganhar em Vila Franca. Não, deixa-me... Declarações. Eu calmo, só 30 segundos. Há uma coisa que eu acho que... eu só tenho pena de uma coisa. É de não, com esta minha opção, não poder falar nos 50 anos do 25 de Abril na Assembleia Municipal. Estava previsto ser eu. O ano passado foi a minha camarada Ana Carla. Antes tinha sido o Pedro Gaspar. Seria eu este ano. E no próximo ano seria a Cláudia Prazeres, que é da liderança da bancada. São 4 pessoas. Comigo, 4 pessoas da liderança da bancada. É a única coisa que tenho pena. Mas, como Não eu disse tens aos meus pena camaradas... de debater com o Rui Rei na Assembleia Municipal? Não, isso... o Rui Rei tem lá outras pessoas na minha bancada tão boas ou melhores do que eu para debater com ele. Eu sempre disse que ele é um dos nossos tribunos que nós temos na Assembleia Municipal. Para além disso, eu terminei a minha intervenção na Comissão Política a dizer que no ano em que fazemos os 50 anos de 25 de Abril, em que se comemora os 50 anos de 25 de Abril, eu opto pela liberdade. E, de certa forma... se quando tu entras num partido político, eu não saí do PS, entras num partido político, parte da tua liberdade é entregue também ao partido, quando passas a ser um militante de base, ou às vezes os outros quando saem com alguma dissidência ou coisa parecida, voltas a ganhar. Ou seja, a liberdade é de facto a maior sensação que eu tive naquela noite quando depois saí da Comissão Política, é a sensação de uma imensa liberdade e de olhando para trás dizer valeu a pena, mas eu agora sou muito mais livre. Muito bem. Rui Rei, é mais fácil ganhar eleições sem o Paulo Afonso agora? De acordo com o que o Paulo Afonso aqui disse, porque o Paulo Afonso fez aqui um retrato, e bem, em que diz, enquanto eu estive na liderança da Comissão Política do Partido Socialista, o PS ganhou sempre. Portanto, eu espero que a partir de agora o PS perca. Portanto, eu não sei se o Paulo Afonso deixa este vaticínio para o futuro, mas na realidade, se pegar nisto e na nova geração, penso que o Paulo Afonso terá dúvidas em quem vai votar nos próximos atos eleitorais, o que é bom. São as tuas palavras, não são as minhas. Que demonstra que ele é alguma coisa se está a fazer de positivo. Somando ainda a isto as questões da liberdade, em que o Paulo Afonso agora se sente um homem verdadeiramente livre, eu quero-te dizer que eu nunca deixei de ser um homem livre. Nunca. Também acho que tu não. Portanto, acho que tu podes ter essa sensação, mas as pessoas são sempre seres livres, mesmo estando em alguns lugares, porque se não for assim também não vale a pena. Não, eu não achava que o Paulo Afonso se ia demitir ou não. Acho que ele tomou opções e acho que essas opções às vezes na vida geram consequências, é como em tudo na vida, e ele lá achou, na opinião dele, em consciência, que opções deveria tomar, e se ele achou que eram as melhores, que assim sejam e que seja feliz, e cá estaremos mais vezes para irmos falando sobre tudo isto. Eu, ao fim e ao cabo, no fim do dia, deixo como grande ensinamento que o Paulo Afonso deixa aqui, um grande apelo à nova geração, o que é bom. Eu penso que o David Acho que não era bem essa nova geração. Eu penso que o David deve estar satisfeito. O David tem toda a minha estima, mas não Pedro era essa Nuno nova Santos, geração. quando falou na nova geração, também lá saberia o que é que estava a dizer, porque não era da nova geração dele que estava a falar, porque essa, infelizmente, é bem velha e nos deixa um legado bem pesado ao país. Quanto a tudo o resto, eu desejo, obviamente, as maiores felicidades ao Paulo Afonso na atividade profissional e pessoal. Na política tem dias, quanto ao resto, tudo de bom, que isso é que é importante para o futuro. Muito bem. Não, mas se tu quiseres que eu saia do Café Central, eu saio. Não, por amor de Deus, o programa é vosso, eu só que eu estou a fazer de bibelô. Portanto, a partir disso, estamos todos à vontade. Aliás, aquilo que nós temos agora é que falar do futuro, e temos aqui coisas para falar do futuro e do presente. Há uma sondagem da Consulmark 2 para o Nascer do Sol de hoje e para a Euronews, foi divulgada hoje de manhã, dá aqui 28% à AD, 27% ao Partido Socialista, apenas aqui com um ponto de diferença, o Chega aos 18%, o Bloco de Esquerda aos 7%, a Iniciativa Liberal aos 6%, CDU aos 3%, o LIVRE 2% e o PAN em outro lugar com 1%. Eu calculo que CDU, o LIVRE e o PAN aqui com poucas possibilidades de eleger qualquer tipo de número de deputados, mas o método de ontem é assim um bocadinho estranho. O método favorece as minorias.
Exato, por isso mesmo tentar perceber um bocadinho aqui o que é que poderá vir daqui. Ora bem, eu agora começo por ti, Paulo Afonso. Só tens começado por mim, quer dizer... Não te lamento. Já fomos aqui à nossa direita, agora vamos à nossa esquerda. Por acaso, vocês estão ao contrário. Não, por acaso tu estás a ver mal. Não. Eu sou a esquerda porque eu estou à tua esquerda. Bem, exatamente, vocês estão trocados. Por acaso, Mas eu sou a esquerda, estou nós somos a trocado, esquerda. eu sou um homem de esquerda, este homem é um homem burguês. Vamos lá ver se não confundimos as coisas. olha, mas Paulo Afonso, queres comentar esta sondagem? O que é que te parece? Temos uma maioria de direita aqui. Sim, mas temos aqui uma maioria direta. Eu acho que ainda é muito cedo para que este resultado se possa confirmar. Eu até faço o raciocínio ao contrário. As últimas sondagens têm sido favoráveis ao Partido Socialista. Eu sempre achei que eram sondagens muito dissuasoras, no sentido de esmorecer eu não diria a militância, mas o eleitorado socialista dizer, isto já são favas contadas devido à fragmentação que existe na direita. Estava à espera de sondagens muito similares a esta, mas ainda é muito cedo. Estamos a 2 meses, mais ou menos 2 meses das eleições, ou 1 mês e poucos dias das eleições, e vão obviamente ser todas as semanas sondagens para agradar a gregos e a troianos, mas algumas delas muito mais fiáveis. Eu acho que esta sondagem é uma sondagem que exemplifica de facto... Está em linha com as últimas que Está em linha com as últimas, mas também está em linha até com uma coisa que eu disse aqui, não disse desta forma tão numérica, com estas percentagens, que achava, e isso interpretem como quiserem, não é propriamente um elogio, mas é a constatação de um facto, que a direita democrática, ao fazer a Aliança Democrática, ao fazer a AD, está a consolidar o seu eleitorado. Eu acho que é uma das intenções, uma das vantagens. Podia já tê-lo feito mais cedo. Mas isto é uma ideia que eu tenho, que é a consolidação do seu próprio eleitorado, para que o eleitorado não se possa esvair, quer para o Chega, que vai buscar também eleitorado a todos os outros partidos, não nos esqueçamos disto, e também eleitorado mais liberal, que, tendo em conta aquelas guerras fratricidas dentro da iniciativa liberal, também não gosta muito da forma como eles têm apresentado o seu próprio programa. Aliás, a iniciativa liberal perde terreno nesta sondagem. Sim. E depois também este resultado da CDU é um resultado que eu acho que este desgaste à eleitorada da CDU, que vai para os extremos tópicos, que vai para o Chega, que vai para o Bloco, e também é capaz de sustentar o LIVRE. Mas isto é a minha leitura, eu não sou um grande especialista nestas matérias, neste tipo de numerologia, mas é a minha leitura no imediato. Vamos ver como é que as coisas, entretanto... Rui, esta sondagem diz-te alguma coisa? Vai em linha com as últimas, porque dá aqui, de facto, uma vitória ao PSD, neste caso à coligação AD, 40 anos depois parece estar a surtir aqui algum efeito, mas ainda longe daquilo que se poderia esperar para uma liderança renovada como a do Luís Montenegro. Bem, vamos lá ver. Eu espero que a admissão do Paulo Afonso não tenha sido condicionada por nenhuma nem das tuas opções, nem dos resultados. Tu não te deixes nunca condicionar por isso, livre, porque nós somos livres e só nos condicionam as forças divinas e as forças humanas, não mais do que estas questões político-partidárias. Bem, em relação ao resto, eu acho que esta sondagem o que demonstra são as tendências que, bem ou mal, têm vindo a ser evidenciadas há muitos meses a esta parte, até anteriores à admissão do governo. Uma certa tendência de crescimento do PSD, é verdade, sem nunca descolar muito do Partido Socialista, mas é bom analisar e avaliar que o PS perde praticamente metade do seu eleitorado. Do eleitorado das últimas eleições, que não é seu, foi o que votou agora, circunstancialmente. Não, esse eleitorado espalhou-se. Vai um pouco ao PSD, vai um pouco para o Chega e eventualmente algum para a abstenção, ou até para algumas das outras forças, mas na realidade o que acontece é que o Chega, se mantiver em níveis de 18% ou de 20%, eu penso que no fim do dia não terá tanto, mas se andar à volta disto, obviamente que é praticamente impossível o PSD chegar a níveis de 35% ou 40% em eleições. Mas isto demonstra uma coisa, aquilo que digo há muito tempo. Isto é reflexo, não é um problema do Luís Montenegro, é um problema de que o partido, nos últimos anos, perdeu a sua capacidade de diálogo com a sociedade, de falar diretamente às pessoas.
E o PSD ganhou sempre eleições quando falou diretamente às pessoas, não falou diretamente aos diretores de jornais e ser mais amigo do jornal A, B ou C ou das elites das 3 ruas de Lisboa. Não. O PSD, quando foi verdadeiramente grande no país, foi quando dialogava diretamente com as pessoas e não por intermédio da comunicação social. Foi assim com Sá Carneiro, foi assim com Cavaco e foi de certa forma assim com Passos Coelho. Foi sempre assim. O PSD, quando procurou que a comunicação social, a opinião publicada, foi ela que ditasse a sua forma de ser ou de estar, o PSD diminui-se. E é isso que leva a que muito das pessoas votem no Chega ou que levem a amplificar este discurso do Chega. Portanto, é estas as circunstâncias que aqui estão e que o PSD, infelizmente, perdeu uma parte desse discurso que leva a este resultado. Porque em circunstâncias normais, com os desastres que o Partido Socialista deixou no país, o PSD deveria ter 40% de intenção de voto à beira da maioria absoluta. Estás desiludido com estes primeiros números? Não, eu não estou desiludido com nada disto. Isto é o reflexo de uma série de anos. É o reflexo, aliás, o professor Cavaco já fez era expectável também. O professor Cavaco já fez esta avaliação. Quer dizer, quando um partido, a determinada altura da sua vida, fica mais envergonhado do que propriamente empenhado em algo, temos um problema. Vamos lá ver. Infelizmente, ao dia de hoje, a maior oposição ainda é o professor Cavaco. O professor Cavaco, cada vez que fala, os socialistas tentam ignorar, mas aquilo toca-lhes tão fundo que eles têm que reagir, porque de facto é verdade. Porque o professor Cavaco, quando o Dr. Costa ganhou as eleições com a maioria absoluta, o professor Cavaco disse: estamos cá no fim para fazer contas. E na realidade está para fazer. É que o Costa e estes jovens todos, que eles chamam jovens, mas eu digo que são mais velhos do que eu, na realidade destruíram uma pérola que os portugueses lhe deram. Conseguiram destruir a pérola. Quer dizer, conseguiram, da maioria absoluta. Obviamente, quer dizer, conseguiram destruir a maioria absoluta. Porquê? Destruíram porque não tiveram unhas para tocar guitarra, não tiveram unhas para gerir o país, não tiveram condições de o fazer. Porquê? Porque a única coisa que fizeram foi mero taticismo, por isso é que foram todos para dentro do governo. Portanto, obviamente que isso é o reflexo. Portanto, o que esta sondagem tem ainda, o PSD lidera, com certeza, mas ainda mais é que há uma maioria não à extrema-esquerda, portanto existe uma maioria na chamado centro normal do país, existe uma maioria que pode eventualmente vir a governar o país. Portanto, a ver, vamos agora com os próximos tempos. Eu tenho esperança e acredito que o PSD a partir de agora começará a ter menos receio e a mostrar, como se costuma dizer em português falante, mais os dentes e demonstrar a esta gente que não são donos do país, que não são donos das soluções, porque têm trazido mais problemas do que soluções, e que é fundamental de travar às 4 rodas e pôr o país a crescer. Não há outra forma de resolvermos os problemas. Mas até o Pedro Nuno Santos, num ato discursivo, até vem reconhecer isso, não é? Ao fim de 8 anos é que é. Portanto, é esta a questão que tem que acontecer. O PSD tem que ter coragem e determinação para enfrentar esta malta que se apoderou do país, para mudar verdadeiramente a essência e voltarmos a crescer, a ter esperança, e que os mais velhos possam ter esperança de respeito pela sua vida e os mais novos possam ter esperança de construir uma vida em Portugal com os portugueses, e se forem para fora vão por opção e não por obrigação. Por obrigação. Muito bem. Vamos fazer aqui uma pequena pausa com Kit Kat, como diria outro, porque temos que sair para os nossos comerciais. Daqui a pouco vamos falar de cenários pós-eleitorais, apenas cenários e meramente especulativos, e também daquilo que já se conhece no que diz respeito aos lugares a deputados das listas da AD. Aliás, este fim de semana irá existir uma convenção no Estoril, já falaremos também sobre isso aqui com o Rui Rei e o Paulo Afonso, e vamos também abordar ainda hoje aqui as questões das listas do PS que devem ser apresentadas, mas apenas na próxima terça-feira. Não saia daí, voltamos dentro de sensivelmente 3 minutos.
Está a ouvir a Rádio Valor Local. Boa tarde. Vi dedicação. Vi competência. Vi rigor. Vi novidades. Vi inovação. Vi o futuro. Vi qualidade. Vi empenho. Vi tendências. Vi simpatia. Vi. E conquistou-me o que vi. Profissionais qualificados e a tecnologia de diagnóstico mais avançada em saúde visual. Optivisão. Veja a diferença. Optivisão da Zambuja. Acordes com Medis, Future Healthcare, Advanced Care Saúde, Allianz, Multicare, Servimed, Saúde Prime, Unimed, SANS. Visite-nos hoje mesmo e oferecemos a consulta na compra de óculos. Oculista de Azambuja, Rua Engenheiro Muniz da Maia, 34, em Azambuja. Telefone 263-402-483. Sair Energia Inteligente. Empresa referência em energias renováveis. Desenvolvemos projetos na área do fotovoltaico, industrial e residencial. Climatização com bombas de calor, piso radiante e solar térmico. Instalação de baterias em regime de autoconsumo e mobilidade elétrica. Consultadoria, desenvolvimento de projetos e manutenção. Sair. Encontramos a melhor solução para a sua necessidade. Consulte-nos em sair.pt. Sair. Energia inteligente. AA Consulting. Consultoria de excelência. Empresa de contabilidade e fiscalidade. Especialista em várias áreas para fazer crescer o seu negócio. AA Consulting. Prestamos serviços a pequenas e médias empresas. Com escritórios em Azambuja, Santarém, Seixal e Sabugal. Apostamos no rigor, profissionalismo e proximidade. Contacte-nos já pelo telefone 243-790-526. Saiba mais em aaconsulting.pt. Café Central, sexta-feira, 18 horas, na Rádio Valor Local. Com Paulo Afonso e Rui Rei. As pessoas vão sublinhando a comunicação social vassoulina, a sua competitividade, a sua forma de fazer política. O PS conta umas histórias e conta umas narrativas que transforma ou tenta transformar em verdade. O próprio Rui Rio cavalgou essa onda e depois foi o que foi. E a pandemia, se não fossem as autarquias, os portugueses tinham ficado ao abandono. Há outras dificuldades. Eu compreendo a angústia das pessoas. O segredo é que foi com ele que o diabo veio. Café Central, o programa que ninguém ouve, mas todos comentam. Estamos de regresso para mais uma meia hora do nosso Café Central. Um café não muito curtinho, porque senão era um expresso, e isto, beber expressos, nem sempre é muito importante. E enquanto aqui eu os não nossos... sou de intrigas, mas o Paulo Afonso já falava aqui em misturas de presidentes, já estava a ficar preocupado. Eu não apanhei. Não, é piadas dele. Misturas de presidentes. Não. Sabe o que ia falar no Tem a ver com o expresso? telefonema que nós fizemos na última sexta-feira. Mas isso metia uma vice-presidente. Por aí. Muito bem. Então vamos aqui falar de coisas que nos interessam, que são as listas de deputados à Assembleia da República. Começamos... Eu sou obrigado a pagar, sabes? Sim, já percebi. Calhou-te. Calhou-me. Também tinha que, se calhar, a pena não estar presente, que tinha usufruído também da tua oferta. Não deu. Não te habituas, ora bem. não tem nome. Estamos aqui já com alguns nomes em cima da mesa. O Partido Social Democrata divulgou uma lista que, sendo oficial, já sofreu algumas alterações. Em lugar de destaque, no 7º lugar, está o Bruno Ventura, foi líder da JSD de Vila Franca de Xira, pelo que me lembro. O Rui já me confirmará aqui estes números. O Distrito de Lisboa e pela região de referência do valor local destacam-se também os nomes de David Pato Ferreira, atual vereador da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, Andréa Revés, também da Conselhia de Vila Franca de Xira, António Jorge Lopes e o antigo vereador e deputado municipal da Conselhia de Alenquer, também Nuno Miguel Henriques. Ora bem, analisadas as listas e todos os lugares negociados também, ficou-se a saber que António Jorge Lopes é, no Conselho de Zambuja, a pessoa melhor posicionada, neste caso, aliás, o único candidato
aparece na 28ª posição, mas entretanto já subiu. Nestas listas a deputados surgem também, então, como já referimos aqui, em 31º lugar David Pato Ferreira, André Revés em 34º lugar. Aparece então depois na posição de honra, como referimos aqui, Nuno Miguel Henriques, 48º lugar, que surge imediatamente antes dos suplentes daquele ciclo eleitoral. As listas do PS são apresentadas na próxima terça-feira, mas já falaremos sobre isto. Ora, e eu começo pelo Rui Rei. Estes lugares que ainda estão a sofrer aqui algumas alterações são lugares honrosos, pergunto eu, até porque nos lugares em que o David Pato Ferreira aparece e André Revés, com estas sondagens e a fazer fé nisto, as dificuldades, ou melhor, as possibilidades de serem eleitos são muito reduzidas. Vamos lá ver. Eu penso que os lugares que estão nas listas do Círculo Eleitoral de Lisboa são lugares bons para qualquer uma das pessoas que estão nesses lugares e na lista de deputados da AD e do PSD. Eu penso que o David era a nossa aposta de Vila Franca de Xira e, portanto, está num lugar, nós gostaríamos que o David tivesse num outro lugar, com certeza, mas dadas as circunstâncias, dadas o percurso que o David tem tido, o trabalho que tem efetuado, a juventude que tem e o trabalho que tem vindo a fazer, eu penso que para início do seu percurso não está numa posição que seja dizer que é uma má posição. É uma boa posição. É um lugar modesto. Não é um lugar modesto, quer dizer, vamos lá ver. É preciso ver como é que está constituída a lista. A lista estão nos primeiros lugares e são escolhas absolutamente nacionais. E, portanto, o David está numa escolha, está numa lógica enquadrada do Distrito de Lisboa. Portanto, e nessa lógica, eu penso que nesta fase está numa posição muito importante que lhe permite abrir um conjunto de expectativas para o futuro. Por outro lado, permite demonstrar que está numa posição e que Vila Franca não é completamente um ponto que é de descurar no panorama distrital e no panorama nacional. Portanto, mas melhor que o David está o Bruno Ventura, não é? Porque aparece no sétimo lugar. Mas o Bruno Ventura é de longe o lugar melhor posicionado de sempre de alguém de Vila Franca de Xira. Mas o Bruno Ventura hoje está num patamar nacional e, portanto, foi uma escolha nacional para aquele lugar. Mas é bom não dividir as questões. O David tem um compromisso local com a Câmara de Vila Franca e com o espaço que ele representa e, portanto, quer continuar a representar. A questão nacional e a questão da candidatura a deputados, mais do que propriamente só a sua ambição e a sua necessidade ou o seu querer muito, o David foi, pelos militantes de Vila Franca e pela Conselhia de Vila Franca, considerado a pessoa melhor colocada de Vila Franca de Xira para ser indicada na lista de deputados. E, portanto, ele respeitou isso e achou que poderia e pode e vai conseguir amplificar o seu trabalho que está a fazer em Vila Franca de Xira enquanto vereador, no trabalho que está a fazer de compromisso com os cidadãos e que não o desrespeita ao ser candidato e a continuar a fazer este percurso. E, portanto, outras oportunidades vão continuar a abrir, quer nesta lista de deputados, quer depois no trabalho que se fará após a eleição, quer após uma vitória e o que vem a seguir. Portanto, muito trabalho está aqui por fazer. Eu considero que os lugares são lugares interessantes no cômputo geral e para Vila Franca em particular, e em termos de Vila Franca de Xira temos neste momento há 3 lugares de Vila Franca de Xira em toda esta lista. Portanto, o Bruno Ventura está em sétimo lugar e, portanto, num compromisso muito... quase certeza. Sim, e o Bruno Ventura terá a oportunidade de fazer declarações públicas nesse sentido de compromisso com Vila Franca de Xira e com o trabalho que o David está a fazer, e o David igualmente, e depois com a questão da Andreia também, e portanto isso não me coloca a mim pessoalmente, nem ao David,
nenhum problema em especial. O compromisso está assumido, o compromisso local, o compromisso distrital e o compromisso nacional está perfeitamente assumido e, portanto, os apoios virão para o trabalho que está a ser feito e para disputar a liderança da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira, que é uma coisa importante para o PSD, mas mais do que para o PSD, é algo importante para os cidadãos de Vila Franca. Por alguma razão, o Paulo Afonso disse que não iria continuar o seu trabalho, porque eu acredito que a profecia que fez aqui o Paulo tem muita razão. Comigo ganharam tudo, agora vamos ver. E nós estamos no vamos ver. Olha, diz-me uma coisa, aparece aqui também o nome do António Jorge Lopes em 28º lugar para já subiu 2 posições para este ano, no 25º lugar, porque houve pessoas que saíram. Ainda podemos esperar que o David e a Andreia possam subir um pouco mais nesta lista? Vamos lá ver. Eu falei só do David e da Andreia, mas vamos lá ver. O Jorge Lopes que é exatamente um bom ponto. O Jorge Lopes é um quadro do PSD que tem, um pouco mais velho do que eu, portanto tem muitos anos de presença no Distrito de Lisboa. Portanto, podemos dizer que estranho seria que alguns dos nomes que falaram que ficassem eventualmente à frente de Jorge Lopes. Portanto, o Jorge é um quadro, como digo, que o conheci era eu miúdo, portanto o Jorge já tinha mais 2 ou 3 anos, diria eu. Mas o Jorge Lopes é um quadro também muito importante do partido, da Azambuja em particular, mas do Distrito de Lisboa, e portanto é um quadro que tem sempre algo a aportar ao partido e à estratégia que o partido tem para o Distrito de Lisboa, e portanto também vai neste lugar, mas aplica-se ao Jorge Lopes o que se aplica aos restantes, quer dizer, estão todos imbuídos do mesmo espírito de determinação e de empenho para que o PSD possa ganhar estas eleições e mudar o panorama nacional que se vive neste momento. Nuno Miguel Henriques, no último lugar, queres comentar? O Nuno está a fazer um trabalho, como eu já vos disse aqui, quer dizer, eu acho que o Nuno está a fazer um trabalho muito importante em Alenquer, e portanto isto é um lugar de demonstração que também cá está, e que ele faz um trabalho que é importante e que lhe reconhecem esse trabalho, e que nos últimos anos é um trabalho de esforço e dedicação numa Câmara que tem sido sempre socialista e que tem havido pouca oposição, e portanto ele faz esse trabalho que é muito importante e que só depois da oposição vem a possibilidade dos cidadãos nos darem a confiança para chegar ao poder. É preciso passar por esse caminho e ele tem demonstrado confiança e determinação para poder lá chegar e portanto merece o meu respeito e merece a minha consideração por isso. Muito bem. Paulo Afonso, queres comentar estas listas do Partido Social Democrata, porque são listas que acabam por ser também as listas da oposição, uma vez que também o Partido Socialista calculo que já tinha indicado os seus candidatos a deputados aqui por Vila Franca de Xira. Calculo que a Maria Luz Rosinha seja entre os nomes, entre os nomes apresentados pela Conselhia. Bem, eu sobre isso depois deixo isso para o fim e só comentando, há aqui obviamente nomes que eu não conheço, pessoas que eu não conheço o percurso político, não quero comentar isso, quero somente fazer um comentário sobre, eu não conheço, já ouvi falar muito do Bruno Ventura, não conheço o Bruno Ventura, não conheço o trabalho do Bruno Ventura, também não posso especular à volta disso. Agora, conheço o trabalho do David Pato Ferreira, conheço o 7º lugar é importante, não é? Claro, eu acho que até tendo em consideração as sondagens de hoje. Independentemente disso, eu acho que é sempre muito importante nós termos pessoas do Conselho de Vila Franca de Xira, e eu até diria daqui da área norte da área metropolitana de Lisboa, destacados nas listas dos principais partidos, porque isto não são só territórios canais, esses são territórios de futuro, mas isso é uma outra discussão que até em 2025 poderá ser muito mais importante, porque aí nas eleições autárquicas nós vamos discutir a valorização dos próprios territórios, mas os deputados também têm essa função de valorizar também os seus territórios, de marcar posição e sobre isso. Agora, quando estamos a falar de listas, não é? Há uma expressão que eu não gosto muito, que é a expressão dos comidos nas listas, que é uma expressão um bocadinho chula e um bocadinho ridícula, porque participar numa lista de deputados, e eu já participei em 2009, em 2009, participei também em 2019 e em 2022, é sempre uma excelente oportunidade de quem quer ser candidato a deputado ou quem é candidato a deputado, quer nos lugares elegíveis, quer nos lugares não elegíveis, ou mais abaixo, e eu fiquei sempre a 4, 5 de poder entrar, de conhecer não só o distrito,
conhecer melhor o seu concelho, mas também conhecer o distrito. E é um ótimo momento, são 15 dias em que, se a campanha for bem dirigida, nós teremos contactos com a população, com as empresas, ou seja, às vezes naquele momento há ali ligações para a vida do ponto de vista de ligação com a população. Isto era uma primeira nota. Depois, a construção das listas. Obviamente que as listas obedecem aos diretórios partidários, sejam eles do ponto de vista nacional, do ponto de vista concelho ou do ponto de vista federativo ou distrital, mediante os partidos, seja PS, seja PSD. Eu fico contente, e é sincero, que o David Pato Ferreira apareça numa lista do PSD, do ponto de vista de quem está a fazer um trabalho autárquico, mas acha, e a Conselhia o interpretou dessa forma, também importante aparecer numa lista de deputados para marcar posição sobre esse Conselho e também para fazer uso desta rede de contactos que se tem, de conhecer outras dinâmicas, de ter uma melhor relação com o Estado, ganha-se know-how. Isso é uma estratégia que nós o fizemos. Eu fiz isso em 2019 com a indicação do nome do Fernando Paulo Ferreira para a lista de deputados e foi eleito deputado, sempre com uma perspectiva de depois ser candidato a presidente da Câmara Municipal, como foi e vencedor em 2021. E depois, há uma coisa que o PSD tinha isso como tradição, o PS menos, mas depois começou a ter isso, dá resultados, que é nós olharmos para os nossos militantes que têm uma presença na sociedade civil, ou mesmo elementos da sociedade civil, e convidá-los a participar na lista de deputados, a fazer uma intervenção parlamentar. E eu reconheço isto com a indicação da Andréa Revês, mesmo que seja no 34º lugar. É a Presidente dos Bombeiros da Póvoa de Santiria. E os partidos políticos só se podem abrir, só podem ser mais democráticos, só podem, de facto, ter essa relação com a sociedade civil, que o Rui há bocado identificava como uma das perdas de eleitorado do PSD, que é não falar com as pessoas e só falar com as redações de jornais, quando tem essa relação com o movimento associativo, ou com a sociedade civil, ou com independentes, ou com fazedores de opinião, ou com académicos. Porquê? Porque isso dá vitalidade aos partidos políticos. Isso traz novas ideias, isto dá novas formas de fazer política. As pessoas não nascem para a política só porque participam nas listas de deputados ou são militantes do partido A, B, C ou D. Sim, tem que trazer um background, tempo, não é? E isso valoriza muito. Agora, são pessoas que eu conheço, não é dizer que conheço bem, mas tenho uma estima e conheço o trabalho político quer do David Pato Ferreira, quer também da Andréa, desejo as maiores felicidades. Agora, eu entendo as lógicas que são inerentes aos partidos políticos, neste caso ao PSD e depois também ao PS, e ao peso relativo que cada uma das conselheiras pode ter face à organização distrital do partido, à organização nacional do partido. Isto vai nos levar a um dia, e acho que não será na próxima legislatura, de certeza, quando os dois principais partidos se entenderem e perceberem que nós temos que fazer uma reforma profunda do método de eleição. Um acordo de regime também, não é? Sim, que vai resultar no acordo de regime em relação a isto. Porque não falando só do Distrito de Lisboa, mas o PSD, isso pode acontecer com o PS também, em alguns círculos eleitorais, onde tem imensos militantes, pode não eleger. Porto Alegre, Beja, para dar exemplo, só são dois ou três deputados que elege. Eu acho que nós temos de ter um círculo nacional e depois ter círculos uninominais. Isso é uma grande reforma. É uma reforma, mas é uma reforma de coragem, é preciso coragem política. Eu acho que os principais partidos políticos portugueses, aqueles que estão no centro político, PS e PSD, têm uma vez por todas entender essa relação. Iniciasse uma coisa desse género. Não, eu acho que tem que ter coragem política. Não está em nenhuma, eu acho que não está em nenhuma agenda política, não vai estar em nenhum dos programas eleitorais, são outras coisas que vão estar, mas isto é importante para a ligação das pessoas aos seus eleitores. Porque depois nós temos que arranjar este tipo de estratégias. O PS já fez isso, o PSD está a fazê-lo, que é, nós vamos indicar os nossos autarcas para este ou aquele lugar, porque assim ele vai ter uma melhor ligação e as pessoas vão... Não, quer dizer, a lógica não tem de ser essa, não tem de ser esta. Ainda por cima em territórios urbanos, como aqueles em que nós habitamos, em que a lógica nacional impera muitas vezes sobre as lógicas locais, não é? Quantas pessoas saberão quem é que é o Presidente da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira na Póvoa de Santiria? Apesar de muitos até terem votado no PS e terem votado no Fernando Paulo. Estamos a falar do efeito dormitório, não é? E não só isso. Quer dizer, acontece em Vila Franca de Xira, como deve acontecer em outros concelhos da área metropolitana de Lisboa. Sobre o PS, não sei se queres que eu diga alguma coisa sobre isso. Perguntei, aliás, o Rui Rei também pode comentar o PS.
Não, sobre o PS, a decisão da Comissão Política Conselhia de Vila Franca de Xira foi sobre uma lista, nós não chamamos de lista, chamamos conjunto de indicações, uma proposta de indicações, em que, para nós podermos, face à realidade nova que nós temos no Partido Socialista, ou o novo secretário-geral do Partido Socialista, termos alguém que tenha uma dimensão nacional, e então a Conselhia voltou a apostar na Maria da Luz Rosinha, pelo todo o trabalho que tem estado a fazer, e deu mais outras 2 indicações, o João Pedro Baião, que é vereador da Câmara Municipal, e a número 2, que agora é a número 1, da Comissão Política de Conselhia. Ficou no teu lugar? A Diana Mota, sim, ficou no meu lugar, e acho que até ao final deste mandato tínhamos eleições para a Conselhia no final deste semestre, ou no início, ou em setembro ou outubro. Ela irá perfeitamente acompanhar isso e fazer todo o trabalho que tem para fazer, e eu estou disponível para ajudar naquilo que for necessário. Fechando este pequeno parênteses, são essas as 3 indicações que temos. Vamos ver se pelo menos uma delas eu acho que está garantida e num lugar elegível. Vamos ver se entretanto as outras também, porque depois há outro tipo de critérios no quadro desta nova lógica nacional que há no Partido Socialista, e isto não é uma indicação que eu tenha oficial, é algo que se tem falado, que há, nos grandes partidos há sempre figuras nacionais que, morando no Distrito de Lisboa ou no Distrito do Porto, nos grandes distritos são cabeças de lista ou estão em outros círculos eleitorais. E os que são de Lisboa e que estão em outros círculos eleitorais, parece que há essa indicação que terão que vir para Lisboa, mas isso até ao lavar dos cestos ainda é vindima. A Comissão Política Nacional do Partido Socialista penso que reúne na terça-feira, a Comissão Política de Federação, que é ao nível do Distrito, reúne na segunda-feira para votar a lista. E depois vamos ver como é que as coisas irão correr. Eu acho que a campanha tem que ser, como todas elas, tem que ser forte, mobilizadora, tem que ser, como dizia o Simão Bolívar, uma admirável campanha. Renovadora, portanto. Renovadora em quê? Não, renovadora, nota-se aqui, logo. Pronto, eu ia perguntar se querias comentar os nomes do Partido Socialista, temos 4 minutos. Não tenho nada, isto só bate certo com o que disse o Paulo Afonso, é preciso renovar, portanto eles renovam, vê-se logo com o primeiro nome, é logo uma renovação total da lista. Mas sim. Mas veremos até ao fim. Eu não tenho nada contra era o que faltava. Eu ter contra os nomes que aqui estão. São tudo excelentes pessoas com grande capacidade. Também, não? Não, a única coisa que me realça é, no novo ciclo com uma nova geração, apostamos no mesmo, que é bom. É o que é. O João Pedro Baião vai pela primeira vez? Não, o João Pedro Baião já tinha ido. Já tinha ido em 2015. Não, mas eu não falo, porque o Paulo Afonso o que falou foi logo no primeiro nome. O primeiro nome, Maria da Luz Rosinha. O primeiro nome não é nem João Pedro Baião, nem Diana Mota. É Maria da Luz Rosinha. Portanto, a Federação pode mudar isso. É o que se diz até ao fim, não é? Quer dizer, esta história da renovação é na casa dos outros, porque aqui está sempre bem. Mas isso é o que é vida. Muito bem, então olha, vamos avançar para as nossas sugestões, porque estamos no final do nosso programa de hoje. Rui, está contigo? Vamos às tuas sugestões culturais. Sempre comigo, e eu tenho aqui as minhas notas para vos dizer. Hoje não, no sábado existe uma atividade com o maestro António Vitorino de Almeida, no sábado às 17 horas, um recital, e portanto para quem gosta penso que será interessante assistir. E depois deixava-vos aqui uma outra sugestão que está nos cinemas, a Zona de Interesse, que é de um realizador britânico e centra-se na história do dia-a-dia familiar do comandante do campo de Auschwitz durante a Segunda Guerra Mundial. E, portanto, por hoje era estas sugestões, e depois, se tiverem interesse, acompanhar a convenção que o PSD terá este fim de semana no Estoril, porque será, sim, o PSD com AD, será algo de interesse para podermos galvanizar. O que é que se espera desta convenção? Aliás, porque temos assistido a N convenções nas últimas semanas, uma do PS, uma do Chega, do PSD. Espera-se do reafirmar de
de um posicionamento político de alternativa à atual governação do país e demonstrar que esta área política liderada pelo PSD tem propostas, soluções e personagens alternativas e pessoas alternativas ao que existe neste momento no país e ao estado em que está no país, e portanto eu espero que, tal como aconteceu no Congresso, nesta convenção se possa também deixar algo para que o país, de certa forma, comece cada vez mais a acordar para este pesadelo dos últimos 8 anos. Paulo Afonso, as tuas sugestões do dia. 3 coisas muito rápidas. Mais perto do microfone. Hoje fui eu. 3 coisas muito rápidas. No domingo, o Grupo Teatro de Segada faz a apresentação da sua programação que ressuscitou, não é? Para 2024, e há aí uma boa intervenção pelos vistos no orçamento que o PS apresentou para a Câmara Municipal por parte do PSD, do vereador David Pato Ferreira. Ainda bem que não sou eu a dizer isso. Sobre esta matéria. Em relação a 2 livros que têm muito a ver com, vocês sabem, a minha paixão pelos livros, e são livros que eu leio, eu já li. Não. Um é que eu acho que já devo ter referido. Atenção, Paulo Afonso, o último que leu o livro foi Presidente da República. Não, mas eu não sei se ele lê, mas eu leio. Comecemos um que tem muito a ver com o próximo dia 27 de janeiro, próximo dia 27, penso que é 27 de janeiro, é o Dia Internacional para as Memórias das Vítimas do Holocausto, e o livro é Uma Dívida Moral, a Igreja Católica e o Holocausto, do Daniel Jonah Goldhagen, e é das edições da antiga Editorial Notícias, penso que ainda se pode encontrar em algumas livrarias. Por fim, um livro que tem muito interessante sobre a conversa que nós aqui também tivemos sobre partidos políticos. Eu também acho que posso estar aqui a correr no erro de estar a repetir, mas é sempre interessante voltar a falar sobre ele, do Robert Mitchell, Edições Antígona, para uma sociologia dos partidos políticos na democracia moderna. O livro está muito atual, principalmente alguns dos seus capítulos, sobre a forma como os partidos se organizam, a cooptação dos seus membros, as elites partidárias, a chamada lei de ferro da hierarquia, etc., que é muito, muito interessante e que explica parte de alguma da discussão que nós aqui tivemos à volta de indicação de nomes para a lista para as eleições para a lista de deputados. Muito e bem. por fim, há uma profecia do Rui Rei há pouco tempo atrás dita, e nós no próximo programa podemos falar sobre ela, que envolve o PSD e o CDS e esta aliança democrática, que é que o CDS poderia voltar pela mão do PSD. Não, isso está bem. Isso era evidente. Não é nenhuma profecia. Isso foi dito uma vez em off, mas acho que vale a pena dizer aqui em on, porque isso de facto isso de facto ajuda a perceber esta dinâmica. Mas o CDS só poderia voltar pela mão do PSD, não teria outra hipótese. Sem a mão do PSD, o CDS não voltaria. Não há hipótese. Portanto, só estou a dizer em on aquilo e na altura concordei contigo. É só isso. Podemos terminar quando tu quiseres. É isso, então vamos terminar, caros amigos, até daqui a 15 dias para mais um Café Central. Eu acho que é daqui a 3 semanas. Provavelmente porque dia 2 não vai ser. Está bem, vamos combinar isso então. Vamos combinar. Vá, um abraço. Muito bem, está feito, mais um Café Central.